Sabe, irmãos, hoje eu quero falar sobre algo que nós estamos celebrando. Hoje é o dia do quê? Dia? Por que nós falamos o dia da ressurreição e não Páscoa? Páscoa tem o seu significado. Você sabe qual que é o significado da Páscoa? Nome Páscoa? Saída. Amém? Eu estava hoje de manhã até com uma outra palavra para ministrar, mas acontece que eu vim aqui preparar o culto. Ontem nós tivemos uma reunião aqui poderosa dos pastores aqui de Mirassol. Foi algo extraordinário. O Renan estava aqui, tinha unção de Deus, Deus moveu. E obrigado você que investiu no café dos pastores, muito obrigado. Mas eu estava aqui arrumando o prédio e pensando no culto, pensando nas necessidades, não financeiras, mas necessidades espirituais que nós temos de aprender a palavra de Deus. Mas veja bem, a Páscoa, ela tem um significado, que é ressurreição. O significado final da Páscoa é o quê? É ressurreição. Por quê? Porque nós somos a comunidade que temos como Cristo o centro de todas as coisas. Tudo que nós fazemos aqui, quem que é o centro? Cristo Jesus. Se nós vamos fazer um encontro, quem que é o centro? Cristo Jesus. Se nós vamos batizar vidas, Cristo é o centro. Tudo, Cristo é o centro. Então nós temos aqui, Ele sendo o centro, nós temos aqui a cruz de Cristo. Amém? Amém. Ele sendo o centro, então nós temos as boas novas do Evangelho da graça de Deus. Diga glória a Deus. Realmente o Evangelho é o quê? Boa notícia. Fala para o seu irmão, significado de boas novas. Boas notícias. Quem gosta de boas notícias? Glória a Deus. Amanhã não, né? Amanhã é feriado, mas caso terça-feira você for trabalhar, imagina o seu patrão te chamando lá no RH, não para te mandar embora, mas falando assim: eu tenho uma boa notícia, vou dobrar o seu salário. Glória a Deus. Olha, está vendo? Está vendo tanto que boa notícia é poderosa? Aumentou até o glória. Aumentou até o glória. Então espero que essa boa notícia que eu vou dar para você gere essa intensidade de alegria que você tem também. Amém, irmãos? Então veja bem. Então quando nós recebemos a revelação do Evangelho, da nossa salvação em Cristo Jesus, como isso aconteceu? Nós temos que saber que desde o início da vida cristã, quando você entregou o seu coração para Jesus, quantos confessaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Dá glória a Deus. Então, naquele dia, para alguns, foi no encontro com Deus. Outros foi numa célula, outros foi numa reunião em algum lugar. Mas houve um dia que você entregou o seu coração para Jesus. Naquele bendito dia, o Senhor colocou uma divina semente dentro de você. Essa divina semente, ela não pode morrer semente. Toda semente ela tem que ser o quê? Plantada e ter crescimento. Ou seja, se você pegar uma semente de pé de manga, lá dentro daquela semente tem o quê? Um pé de manga. Não estou vendo, mas existe, acredito. Se você plantar, o que vai acontecer? Aquele pé em certo momento vai vir existência. E se você cultivar, o crescimento será. A nossa vida cristã é assim também. Isso é o quê? Quando nós aprendemos a obra do Calvário, quando nós desenvolvemos a nossa salvação. Quando alguém fala para você que você tem que desenvolver a sua salvação, não é que você está meio salvo, não é isso. Você é salvo eternamente. Amém? Quem pode dar glória a Deus? Não tem como aquele que nasceu de novo perder a salvação. É impossível, porque a salvação não depende de você. Foi dada por meio da graça em Jesus Cristo. Foi Ele, a obra do Calvário, realizada na cruz, que garantiu a sua salvação.
Amém? Amém. Isso é boa nova para você também? Amém. Agora aprenda o seguinte: esse desenvolver da salvação é como nós vamos aprender a viver com Deus. Porque veja bem, eu e você, nós sabemos que nós vamos casar com quem? Então fala bem forte. Cristo. Você vai casar com quem? Jesus Cristo. Mas para esse casamento você precisa de ser preparado. A Bíblia diz que a noiva está sendo adornada. E nós somos a noiva, a igreja do Senhor Jesus. E naquele dia do casamento nós temos que estar preparados. Por quê? A consumação dos séculos vai resultar em você reinar com Cristo para os séculos dos séculos, para todos sempre. Diga glória a Deus. Esse vai ser o meu e o seu fim: casar com Jesus Cristo e reinar com Ele. Então veja bem, para que isso aconteça, eu e você, nós temos que entender a obra consumada de Jesus Cristo. Eu tenho que compreender o que aconteceu lá. Eu tenho que entender o porquê Deus sacrificou o seu filho, para que eu e ele pudéssemos nos tornar um. Então veja bem, a pergunta é, fala para o seu irmão, a pergunta hoje é: você sabe a importância da ressurreição de Cristo para nós? Pergunta de novo, fala assim: quais são as consequências que eu terei por falta dessa compreensão da sua ressurreição? Amém, irmãos? Então, primeira coisa que eu tenho que entender: o que isso, qual o efeito da ressurreição de Cristo na minha vida? Porque você vai evangelizar, você vai falar para a pessoa que Jesus morreu por ela, e a pessoa vai falar: está certo, mas e aí, por que ele morreu? Você sabe explicar o porquê Jesus morreu por ela? Hoje eu estou aqui para pregar o evangelho para você aprender isso. Primeiro, para você desenvolver a sua salvação, entender o porquê a vida ressurreta de Cristo é tão importante. Porque a obra do Calvário, presta bem atenção, não perca o raciocínio, que eu vou falar de coisa muito profunda aqui com você. A obra do Calvário é uma moeda, e uma moeda ela tem quantos lados? 2 lados. E a obra do Calvário, consequentemente, tem 2 lados. E eu tenho que compreender os 2 lados, porque se eu compreender apenas um, eu vou ficar aquém das promessas que Deus tem, quando eu compreendo os 2 lados. Mas segundo o que a palavra de Deus afirma, 1 Pedro, bem rapidinho, varão, capítulo 1, versículo 18 ao 21. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 21. Aleluia. Eu vou lendo, você vai abrir. Diz assim o verso 18: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Ou seja, o apóstolo está falando assim: Jesus não te comprou com coisa dessa terra, Ele pagou o preço da salvação com uma coisa divina, seu sangue, para te livrar da vida fútil que você tinha. Amém? Amém. Verso 19: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Diga assim: antes da fundação do mundo. Isso aqui é muito profundo, que eu vou explicar hoje. Porém manifestado no fim dos tempos, por amor a vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Ele deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém? Amém. Sua fé e a sua esperança tem que estar onde? Em Deus. Agora, nós vamos ler agora esse mesmo versículo numa versão contemporânea, que é a Bíblia, a Mensagem. Esse mesmo texto, olha só nessa versão como é escrito: a vida de vocês
é uma jornada que deve ser empreendida com uma profunda consciência em Deus. Custou muito caro para Deus tirá-los daquela vida sem rumo e vazia em que vocês foram criados. Ele pagou com sangue, o sangue sagrado de Cristo. Vocês sabem disso. Ele morreu como um cordeiro sem culpa, e não foi algo impensado. Ou seja, Deus, pelo pecado de Adão, teve que agir de alguma forma. Não, isso foi pensado antes da fundação do mundo. Jesus, a morte de Jesus já estava decidida antes da criação de Adão. Olha só, continuando, onde que eu parei? E não foi algo impensado, ainda que só agora, no fim dos tempos, o plano tem vindo a público. Deus sempre soube, fala assim comigo, Deus sempre soube o que ia fazer por você. Deus sempre soube o que ia fazer por você. Amém? É por causa do Messias sacrificado, a quem Deus depois glorificou e ressuscitou, que vocês confiam em Deus e sabem que tem um futuro nele. Diga glória a Deus. Amém? Outro texto, Apocalipse 13, verso 8. Apocalipse 13, verso 8, que diz assim: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Amém? Então acompanhe comigo o raciocínio aqui. O que essas cartas estão dizendo? 1 Pedro está falando que Cordeiro, sangue, que Deus pagou um preço por mim e por você, que não foi mediante ouro, prata, mas foi pelo precioso sangue de Jesus. Um cordeiro sem culpa, um inocente, morreu pelos pecadores. E aqui então, na versão, a mensagem diz que isso foi pensado por Deus. Porque presta bem atenção, segundo o que está escrito aqui, custou caro a sua eternidade, a minha eternidade. Amém? Custou o quê? Caro. Se você lê Isaías 53, sabe como que Deus matou Jesus? Isaías fala que moeu ele. Imagina você moer Isaac. Imagina, foi fácil para o pai? Foi essa expressão que Isaías falou, da decisão do pai para com o filho. Moeu ele. Então custou caro. Mas o que eu tenho que entender? Que antes da fundação do mundo, Deus já tomou essa decisão. Mas como isso aplica? Para mim, para você, para nós podermos desfrutar do poder da vida ressurreta. Porque como isso aplica? Veja bem, como isso aplica para você entender. Nós temos que ter essa compreensão. Porque quando você tiver essa compreensão, a sua vida muda. Porque a sua perspectiva já não vai ser nessa terra. Você vai ter uma perspectiva eterna. Você vai viver aqui, olhando para o alto, esperando a manifestação. Então veja bem, a celebração da Páscoa, se eu não tiver a compreensão dos dois lados da obra do Calvário, sabe o que você vai ficar mais preocupado na Páscoa? Se ganhou ou não o ovo de Páscoa. Pergunta para o seu irmão aí, você ganhou o ovo de Páscoa? Ficou triste, não ganhou? Porque tem gente mais preocupada na Páscoa, por quê? Com o ovo. E eu quero falar para você, é mundo. Isso não representa em nada o que é a Páscoa. Isso aí é uma coisa comercial que não vai acrescentar nada na sua vida. O que vai acrescentar é você conhecer a obra do Calvário. O porquê ele ressuscitou. Qual o efeito isso trouxe na minha vida. Eu não tenho que ficar preocupado, ai, tadinho do meu filho, se ele não ganhar ovo. Ele tem que conhecer a obra do Calvário. Ele tem que conhecer, não é mais do mundo, é mais do reino. Então a ressurreição é algo que mudou a nossa existência. Amém. Antes nós tínhamos um destino, condenação eterna. Mas a obra do Calvário deu uma eternidade, não com o diabo, mas com Deus. Diga glória a Deus. Então outra pergunta nós
mundo. Para mim entender, eu tenho que compreender o porquê. O porquê ele teve que ser. Entenda o seguinte: Deus não está preso no espaço do tempo. Deus é um Deus atemporal. Fala para o seu irmão: Deus é um Deus atemporal. Ele não está preso no hoje. Para ele, presta bem atenção, olha aqui para mim: passado, presente e futuro é a mesma coisa, porque ele é eterno. Deus é o que? Eterno. Dentro da eternidade tem passado, presente e futuro, é tudo contínuo, é tudo a mesma coisa. Então veja bem, tudo isso para Deus é a mesma coisa. Então, desde a criação do mundo, Deus sabia da necessidade da morte do Cordeiro. Ele sabia que eu e você não seríamos capazes de cumprir a missão em Adão. Mas pensa comigo então: Deus nos criou para casar com Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Esse é o seu objetivo aqui nessa terra, final. Amém? Seu objetivo final é se preparar para o casamento, chegar lá idôneo, tal qual como ele é. Então, conforme o que está escrito, Deus ele fez uma proposta para Jesus Cristo. Antes de fundar o mundo, Deus faz uma reunião eterna com Jesus, e na conversa com Jesus ele propõe a noiva. Ele propõe um casamento para ele. E quando Deus propôs, Deus falou o seguinte: só o seguinte, Jesus, meu filho, eles não vão dar conta de se tornar idôneo. Nós teremos que colocar algo que nós temos nele. Fala para o seu irmão: você tem algo que só Deus tem. Livre-arbítrio. Amém? Para nós sermos parecidos com Deus, Deus teve que criar o homem com o quê? Livre-arbítrio, direito de escolha. Porque presta bem atenção comigo: você queria casar com alguém emburrado? Alguém que não queria casar? Hein? Graças a Deus, né, Reginaldo? Casou com alguém que queria o quê? Casar. Ai, glória a Deus. Se isso é um inferno para nós, imagina se Deus queria uma noiva para Jesus Cristo que não queria casar com ele. Então, para que isso pudesse ser manifesto, Deus deu o livre-arbítrio ao homem, para que o homem pudesse escolher casar com seu filho, com o filho Jesus Cristo, para nós chegarmos idôneos a esse casamento. Mas muitas pessoas até mesmo já me questionou, não sei se já te questionou, chegando falando o seguinte: se Deus sabia que o homem não conseguiria não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, por que Deus colocou essa bendita árvore lá? Você já ouviu isso? Você já ouviu? Quem já ouviu? Glória a Deus. Agora eu te pergunto: Deus sabia que o homem ia comer daquele fruto? Sabia. Seu irmão sabia. Por isso que ele decidiu matar quem? Jesus Cristo, antes desse dia acontecer. A Bíblia fala que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Não foi morto depois do pecado de Adão. Deus já sabia desde o início que o homem seria incapaz. Por isso que ele fez essa proposta para o seu filho Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, para mim e você entender, para nós nos tornarmos idôneos para o casamento com Jesus Cristo, sem a obra do Calvário, ninguém vai casar com ele. Somente pela obra do Calvário, com toda prerrogativa que essa obra fez, para nos tornar idôneos a ele. Mas em segundo lugar, fala para o seu irmão: somente através do livre-arbítrio, o homem se tornaria idôneo para casar com Jesus Cristo. Agora deixa eu te falar algo aqui. Isso aqui é algo que você tem que compreender. Tudo, fala para o seu irmão: tudo. Fala assim: tudo mesmo. No reino de Deus é proposto. Amém? Não é imposto. É o que? Proposto. Deus coloca a proposta na mesa. É você que decide se quer ou não. Como, por exemplo, entregar o dízimo. É obrigado? Não, é proposto para aqueles que creem e acreditam que é uma promessa. Então tudo vem
propôs, inclusive, casar com Jesus Cristo. Deixa eu te falar algo chocante aqui. Não tem ninguém no inferno que não mereça estar lá. Todos que hoje estão lá, porque um dia rejeitaram casar com Jesus Cristo, estão lá porque não aceitaram e nem reconheceram a obra do Calvário. Então tudo no reino de Deus é uma proposta. Hebreus 12:1 propôs aqui o Pai para o Filho. Portanto também nós, visto que temos rodeado-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tem nas mentes nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém, aleluia. A vida cristã é uma proposta, é uma escolha. É uma escolha. Ser vencedor é o quê? Uma escolha. Não é imposto. Deus não faz uma pessoa à força vencedora. Se ela quiser, vai ser um crente derrotado desde o início ao fim da vida cristã dela. Ela precisa de aceitar a proposta, de correr essa carreira, de entrar nessa carreira. Mas Efésios capítulo 1, verso 4 e 6 diz assim: assim como nos escolheu. De quem que o apóstolo está falando? Deus. Deus, ele fez o quê? Nos escolheu. Você está aqui porque Deus te escolheu. Ninguém foi a Deus por iniciativa. Deus, antes da fundação do mundo, ele já proveu o acesso de novo para o trono da graça de Deus, que é a morte do Filho, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, em amor. Nos predestinou. Fala para o seu irmão: predestinação, é propósito. Então Deus, ele te deu o quê? Propósito. Para Ele. Seu propósito é para quem? Para Ele, casar com Ele. Para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Oh, aleluia! Se você pode, dá glória a Deus. Você foi gratuitamente incluído no amado. Então Deus nos predestinou para casar com Ele, com Jesus Cristo. Nós somos a criação divina. Amém? E tudo da parte de Deus tem um fim para Ele. Tudo que Deus cria é para quem? Para Ele. Se Deus criou você, Ele criou você para Ele. Então nós somos predestinados para ser idôneos. Pensa bem comigo. Quem tem filho aqui vai me entender. Se não entendeu isso, é importante que você entenda isso hoje, para você não errar na criação do seu filho. Como por exemplo, nós temos aqui crianças. Temos o Isaac, temos o Domingo que está cheio de crianças. Amém? Por exemplo, você cria o seu filho, e você não cria o seu filho para si. O pai que cria o seu filho para si vai anular a melhor etapa da vida dele, que é de aprendizado. O que é criar para si? Querer que os filhos não sofram as consequências que eles devem sofrer. O pai que cria o filho para não conhecer dor, que adulto vai ser quando ele tiver a dor dele? Hein? Ele não vai saber lidar. Alguns desesperam, alguns se perdem. Então, todos, por exemplo, você chega com seu filho, você precisa de estudar. Ele fala: não vou hoje. Você vai concordar? Se precisa, você arranca a cinta e leva ele à força. Amém? Por quê? Presta bem atenção, nós vivemos nessa terra. Ainda que o conhecimento dessa terra para mim não tem valor nenhum, ele precisa de ter para se tornar um profissional, para se tornar alguém, para empreender, crescer. Amém? Amém. Como também ele precisa de ser treinado para sair de casa. Você não vai criar o seu filho para um velho de 40 anos lá te dando despesa. Amém? É isso que você quer? Não, chega uma hora você fala: vai. Como se diz, como que é aquela música do Zezé? Um passarinho vai voar? Como que é? Eu não sei. Não gostava de sertanejo. Amém? Cria asa e vai voar? É assim? É assim? Então é assim que deve ser. Por quê? Presta bem atenção, irmãos. O pai que fala assim: não, eu vou controlar o meu filho não vai sair na rua
Irmãos, ele tem um livre-arbítrio. Ele precisa de aprender a lidar com isso. O que Deus fez com Adão? A mesma coisa de um pai com um filho. Deus criou, colocou ele no jardim do Éden e falou assim: faz as suas escolhas, mas eu estarei todo final do dia aqui diante de você para ensinar o melhor para essa vida. Ou seja, se o seu filho falou: eu vou sair, se você ainda consegue, segura, senão deixa aí. Pastor, se ele andar no lugar errado, ele vai ter que aprender a lidar com as consequências. E se vier, não anula a consequência. Ele precisa de conhecer que o preço é caro. Porque amanhã e depois ele vai ser um adulto, que vai casar, que vai criar uma família, e que ele vai ter que replicar isso na vida dos seus filhos. Deus, presta bem atenção, Deus ele nos criou para nós podermos o quê? Gerar, para podermos o quê? Fazer parte da família dele. Sabe, e quando eu falo dessa compreensão, quando eu trato os filhos dessa maneira, não deixando que ele sente dor, ele tem que conhecer toda a experiência possível, para ele ser um adulto maduro em cada face da vida. Porque sabe o que vai acontecer? Se você não deixar ele amadurecer, ele vai ser uma criança de 40 anos de idade, batendo lá na sua porta lá para você resolver os problemas, os B.O.s dele. Então é melhor eles aprenderem a resolver os B.O.s como? Agora. Você ora. Sua parte é o quê? Orar. O que o pai do filho pródigo fez? Vai embora. O que ele fez? Pediu pelo amor de Deus, não vai? Infelizmente vai. Conheceu o chiqueiro. Mas na hora que retornou, estava lá. Estava lá, bem. Sua casa é o seu lugar, mas conheceu a dor, conheceu o preço dele. Amém? Amém. Então fala assim: Deus sabia que o homem usaria errado o livre-arbítrio. Deus já sabia que ia dar ruim. Deus não estava confiado no homem, não, porque o homem era limitado. O homem, ele desde quando nasceu, o homem já tinha nascido a obra do Calvário. Isso aqui não foi uma correção de Deus, não. Deixa eu ver o que eu posso fazer para salvar. Não, antes da fundação o cordeiro morreu. Deus já tinha criado o suprimento para o erro do homem. Olha a graça de Deus aí. Olha o amor de Deus aí. Então, Deus sabia que o conhecimento sem vida gera morte. Conhecimento sem vida o quê? Gera morte. A árvore era o quê? Do conhecimento do bem e do mal. Mas tinha outra do conhecimento do bem e do mal. Mas ele comeu o quê? Do conhecimento do bem e do mal. Gerou morte. Então agora, o homem morreu porque usou o mal no seu livre-arbítrio. E quando o homem morreu, não é que ele infartou, não. Ele estava vivo, mas o espírito do homem morreu. O espírito do homem morreu. E a partir do momento que o espírito do homem morreu, Deus é espírito. Como que o homem agora poderia casar com Jesus Cristo? Sendo que Deus é o quê? Espírito. E o espírito do homem estava o quê? Morto para Deus. E aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 ao 49, diz assim: pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último homem, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais também são os demais. Ou seja, você veio da descendência de quem, Gustavo? De Adão. Então, da descendência dele, você recebeu toda a herança dele. Mas aconteceu que na cruz essa descendência morreu. Agora você recebeu a natureza do segundo Adão, que é Cristo, que é espírito vivificante. Amém. Então, se você recebeu Jesus, o seu espírito recebeu o quê? Vida. Hoje você pode contactar, ouvir, sentir, ter intimidade com
dentro de você. Você é espírito vivificante. Então presta bem atenção. Você vai evangelizar as pessoas e falar para eles que Jesus morreu. Vai lá o Davi, vai ministrar para um amigo: olha, Jesus morreu por você. Ele vai falar o quê? Ah, é? E o que eu tenho a ver com isso? Que ele morreu por mim por quê? Por causa de quê? E aí você vai saber responder? Você tem que ter a resposta. Por quê? Porque como ele vai decidir se ele não sabe o porquê que Jesus morreu por ele? Mas a partir do momento que ele conhece a razão, agora ele pode tomar uma decisão. Agora ele pode tomar uma decisão se quer ou não. Então muitas pessoas não decidem por Cristo porque não sabem a necessidade espiritual que eles têm de reconhecer a obra do Calvário. Então o homem usou mal o seu livre-arbítrio e por consequência, sabe o que aconteceu? Uma separação de Deus. Houve consequências contra Deus. Houve algumas coisas que entrou na vida do homem que não existia. Deus criou o homem para ter vida eterna. Amém. Deus não criou o homem para morrer. A morte não fazia parte do homem. Por isso que quando a morte entrou, o homem ficou em desespero, que era algo que ele nunca tinha conhecido. Então, primeira coisa, fala para o seu irmão: quando Adão pecou, e quando nós éramos da descendência dele, a primeira coisa que entrou no homem foi a morte. Amém? Primeira coisa foi o quê? A morte. E Deus é um Deus eterno. E a segunda coisa que entrou no homem, algo terrível, que se chama consciência de pecado. Além da morte, Tiago, entrou também no homem o quê? Consciência de pecado. O que é isso? Todo homem, presta bem atenção, todo homem tem medo de Deus. Todo homem natural, separado de Deus, morto para Deus, na descendência de Adão. Quando você fala de Deus, a pessoa fica em pânico. Pai, se Deus me pegar, eu estou lascado. Com tanto erro que eu tenho na minha vida. Porque todo mundo que você vai evangelizar, o que eles julgam ter que fazer primeiro? Mudar de vida. Por que eles querem mudar de vida? Porque não querem encontrar Deus na condição que eles estão. Eles pensam que Deus vai fulminar ele. Fala, não, primeiro eu tenho que largar as drogas, a bebida, a prostituição. É assim ou não é? Por que é assim? Porque entrou a consciência de pecado. A pessoa passa a ter medo de Deus, sendo que Jesus falou: vinde a mim. O que? Como você está? O Senhor quer que ele venha. Qual foi a primeira pergunta que Deus fez para Adão após o pecado? Foi porque que Adão pecou? Não. Onde está? Deus estava preocupado com a distância, a separação que o pecado fez. Adão se escondeu porque ele recebeu a consciência de pecado. A palavra de Deus fala que ele viu que estava nu. Não é que ele perdeu a roupa, ele sempre esteve nu. Só que houve uma consciência agora do pecado. E por fim, o que entrou? O mais terrível, a separação. Primeiro entrou o quê? A morte. Segundo, consciência de pecado. Terceiro, separação. Agora o homem era morte e Deus é vida. Olha a consequência que o pecado fez entrando no homem. Então o homem, isso foi tão terrível que o homem decidiu a duvidar de Deus. Quando a serpente enganou, está falando assim: Deus era mentiroso. E a Eva e Adão escolheu acreditar em quem? No diabo. Então Deus sabia de tudo isso. Fala para o seu irmão, fica tranquilo. Deus sabia de tudo isso. E Deus já tinha estabelecido a obra do Calvário. Amém? Amém. Para quê? Para que eu e você pudéssemos receber condição de receber uma nova vida. Então a obra do Calvário tem dois lados. Fala assim: a morte e a ressurreição. Amém? Amém. Qual que é o primeiro lado? Fala para o seu irmão: a morte. Amém? A cruz. Amém? Esse aqui é o primeiro lado da obra do Calvário.
Então, raciocina comigo aqui. A morte. Para Jesus morrer, lembra, Deus é o que? Vida. Deus morre? Hein? Não, Deus não morre. Então, para que Jesus pudesse morrer, o que teve que acontecer? Porque Deus é imortal. Então ele teve o quê? Que para satisfazer toda a justiça de Deus, toda afronta que o homem fez contra Deus, para ele retirar tudo isso, ele teve que tomar uma decisão radical, uma decisão que não teria retorno: se tornar homem. Às vezes você lê lá Filipenses 2, pelo menos deveria ler Filipenses 2, do versículo 5 até o verso 11, que eu quero ler com você, que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, olha só, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se a semelhança de homem. Ele se tornou a semelhança de quem? De homem. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Aleluia. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oh, aleluia! Esse é o sentimento que Jesus teve, para ele se tornar a moeda de pagamento da minha afronta e da sua afronta. Ele teve que assumir uma figura humana. Ele era Deus. Ele se esvaziou de tudo isso. Quando? Antes da fundação do mundo. Ele já tinha essa decisão. A partir do pecado de Adão, o plano perfeito veio à existência. Daquilo que Deus já tinha decidido. Daquilo que Deus, junto na reunião da Trindade, já tinha estabelecido. Mas agora, após o pecado do homem, esse plano se tornou público. Veja bem, para remover toda a dívida que o homem havia contraído, Jesus deveria remover essa afronta. Pensa bem comigo, meus irmãos. Olha a afronta que Adão e nós em Adão tínhamos contra Deus. Olha a dívida que Adão criou, que eu e você estávamos debaixo de uma mesma dívida. Presta bem atenção. Se tem uma casa, o pai inconsequente cria uma dívida impagável, quem vai sofrer na casa? Todo mundo. Esposa, filho, a casa inteira. Talvez você fale então: o que eu tinha a ver com Adão? O que eu tinha a ver com Adão? Presta bem atenção. A Bíblia fala que a mesma forma que entramos numa dívida, um inocente pagou a nossa dívida. Aleluia. A pergunta é: o que Jesus tinha a ver com isso também? Então, toda dúvida humana a respeito do pagamento não tem valor. Por isso que eu repito de novo: quem hoje está no inferno, não batemos palma por causa disso, nós entristecemos com isso, mas está lá é porque não quis o pagamento, é porque achou que ele mesmo ia pagar a sua dívida. E veja bem, o homem criou o problema. Agora, seria um homem também ter que resolver esse problema. Jesus Cristo, quando se esvaziou, ele se tornou o quê? Homem. Para vir resolver essa dívida. Então Jesus precisava vir aqui, primeiro, sem pecado. Hebreus 4, versículo 14 ao 16 diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado o quê? Em todas as
coisas. A nossa semelhança, mas sem achegamos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e achar graça para socorro em ocasião oportuna. Sabe, um homem antes poderia falar assim: o Senhor não conhece a minha dor, o Senhor conhece a sua dor, por mais terrível que seja, porque aqui o escritor está dizendo assim: tudo que você foi tentado, Jesus foi tentado à semelhança, porém sem pecado. Ele viveu aqui quantos anos? Quantos? Sem pecado. Então ele viveu aqui na terra sem pecado. Por quê? Porque ele era o cordeiro inocente para morrer em nosso lugar. E agora, se a obra do Calvário para mim representa a morte, o que isso trazia na minha vida no aqui e agora? Se Jesus tivesse só morrido, o que isso ia trazer para mim no aqui e agora? Sabe o que ia acontecer se Jesus não tivesse ressuscitado? Você viveria aqui no aqui e agora muito bem, porque os seus pecados foram perdoados. Quem pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Amém? Você é feliz com isso? Amém. Pergunta para o seu irmão: você é feliz com isso? Dá uma glória a Deus aí. Porém, se Jesus não tivesse ressuscitado, você ainda ia para o inferno. Você viveria aqui muito bem, sem culpa, viveria aqui aonde? Sem medo de Deus, porém, ia para o mesmo lugar que Jesus estivesse. Mas Jesus o que? Ressuscitou. Diga glória a Deus. E por causa que Ele ressuscitou, agora você, além de viver no aqui e agora, você tem uma eternidade garantida com Deus. Uma eternidade. Então a morte de Jesus inaugurou um caminho de acesso à graça de Deus, um caminho que foi inaugurado pelo sangue de Jesus, que hoje você vai para Deus não com medo, mas com alegria no coração, de entender que por causa da morte e da ressurreição, agora você recebeu uma nova vida com Ele. Diga glória a Deus. Mas o que a falta dessa compreensão, que por um lado da moeda é a morte, eu posso viver sem culpa diante de Deus, mas a importância da ressurreição. O que pode acontecer comigo? A falta de compreensão. As pessoas, presta bem atenção, que não têm a compreensão da ressurreição, sabe o que eles mais pensam na vida? É no aqui e agora, no tempo presente, que se chama hoje. Ficam ansiosos, preocupados no aqui e agora, ser feliz, desfrutar, viajar. Como eu falei para você, isso é bom, mas isso ainda continua sendo o quê? Mundo. Fala para o seu irmão: mundo. Mas não entristece não, irmão. Eu desse dia falando, não fala que é mundo. Não, pastor, eu gosto tanto, é mundo. Fala para o seu irmão: é mundo. Fala, Corinthians é mundo, Galo é mundo, tudo é mundo. Amém? Um dia vai acabar, glória a Deus por isso. Mas nós temos uma eternidade. E é essa eternidade que nós temos que pensar. Mas é aqui, noiva do Cordeiro, que nós vamos aprender como reinar, como nós podemos viver debaixo dessa poderosa vida ressurreta. Então, quando eu compreendo a ressurreição, meus olhos agora passam a ter outra expectativa, que é eternidade. Porque presta bem atenção, irmãos. Quando eu compreendo os dois lados da obra do Calvário, a ressurreição, a morte e a ressurreição, a segunda parte fala da nova criação. Você hoje é o que, irmãos? Nova criatura. Quando nós crescemos em fé, estamos conectados em fé na obra completa do Calvário. E por causa disso, Romanos 6, no versículo 3 diz assim, até o 10: ora, porventura ignorais que todos nós somos batizados em Cristo Jesus, na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele, na morte pelo batismo, para que com Ele fôssemos ressuscitados dentre os mortos, para a glória de Deus Pai. Assim também andemos em novidade de vida. Fala assim: quem tem olhar para a eternidade,
vive novidade de vida. Amém? Perspectiva muito maior, eterna. Porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem. Aonde que foi o velho Renan? Aonde? Onde que foi o velho Edson? Velha Ana Paula? Velho todo mundo aqui? Na cruz. Foi para a cruz. Amém? Para que o corpo do pecado pudesse ser destruído. E não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre você. Você tem medo da morte? Pergunta para o seu irmão: você tem medo da morte? Não. Se você ainda tem medo da morte, você não entendeu o que é eternidade. Não. Porque quem tem uma perspectiva eterna, a morte não tem domínio sobre nós. Pois quando a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Cristo. Vive para Deus. Se eu creio que eu morri com Ele, Jesus morreu por mim, e eu entrei no batismo da sua morte, eu também agora tenho que crer que eu entrei no batismo de uma vida ressurreta, aonde a morte não tem domínio, aonde que doença não domina, aonde que miséria não domina, aonde que depressão não domina, aonde que nada dessa terra falida domina. Porque você agora tem uma vida o quê? Eterna. Diga glória a Deus. Agora, qual que é a prova que eu e você enxergamos a eternidade? Fácil de entender. A prova que nós tiramos dos olhos do aqui e agora. Quer um exemplo? Por exemplo, se eu tenho uma perspectiva eterna, primeiro, qual que é o propósito da sua existência? Você vai o quê? Casar com quem? Com Jesus. Você tem que falar isso 1000 vezes para entrar na sua cabeça. Jesus. Qual que é o seu propósito de vida? Casar com Jesus. Então fala bem alto. Casar com Jesus. Para reinar pelos séculos dos séculos. Então quantos querem reinar com Jesus? Vamos levantar sua mão e mostra para você. Agora fica com ela levantada. Você quer mesmo? Agora é o teste. Se você compreendeu os dois lados da obra, se você compreendeu a morte, você está preocupado só com a sua vida do aqui e agora. Pode abaixar. Se você compreendeu a eternidade, você entende que aqui é o treinamento para você reinar com Cristo. Por exemplo, se o pastor chegar para você: olha, irmão, houve uma necessidade e é urgente, eu preciso de um líder, lidera essa célula. Aí se você só compreende a morte, você fala: não, eu tenho tanta coisa para resolver na minha vida, agora liderar? O que é isso, pastor? Ué, como que você vai reinar agora se você não aprender a reinar quando? Aqui. Aí, pastor chegou: irmãos, vamos fazer um evangelismo. Não, pastor, que evangelismo? Não, eu estou cansado, cheguei num feriado. Está com os olhos no aqui e agora. Irmão, você tem que entrar no cursão. Você tem que entrar no CTL, você tem que conhecer a palavra. Não, pastor, eu já faço faculdade, pelo amor de Deus. Você tem que, vamos edificar a igreja. Não. Aí sabe o que acontece? Aí a pessoa fala assim: não, essa igreja era tão boa, mas agora começou a pegar no pé, vou procurar outra igreja para mim ir, onde que ninguém me vê, ninguém me enxerga, ninguém me cobra, onde que ninguém te ensina a reinar com Jesus Cristo. Sabe, eu quero falar para você, presta bem atenção, olha aqui, isso é algo sério para você. Cada dia que passa que você dá um não para Deus, é uma oportunidade para você aprender a viver com Ele, a reinar com Ele. Porque presta bem atenção, para quem tem olhar de eternidade, o que é liderar uma célula? O
quer fazer uma aula de porção? Não é nada para ele, eu sou eterno, vou ter todo o tempo do mundo. Mas por que a pessoa fala que falta tempo? Porque ela não viu que ela é eterna. Ela tem um olhar no aqui, no agora. Não, só tem 24 horas. É isso que está no domingo. Não, você é um ser eterno. E você tem o direito de escolher o que você vai fazer para cooperar com a divina semente crescer, para se tornar algo real na sua vida, para reinar com Jesus Cristo. É igual você pegar um adolescente, 14 anos de idade. Amém? E a Simone fala assim, olha, eu esqueci assim, Nicolas, né? Nicolas chega lá, mãe, eu quero um videogame. Não vou te dar videogame, não. Não, eu quero que meu primo quer, que fulano tem, que meu amigo de escola tem. Aí a Simone fala, tá bom, até te dou esse videogame. Mas você está no clube dos 90, na escola, que é 90 pontos para cima. Todo mês, se você abaixar de 90, eu quebro esse videogame. Aí tá, dá o videogame. Aí ele fala, não vai diminuir não. Aí passa 3 meses, pega o boletim e está debaixo do clube dos 90. Aí o que a Simone faz? Pega o videogame e o Nicolas fala, não, esse videogame é minha vida. Não, não é nada não. Eu vou te tirar porque você saiu do clube dos 90. O Nicolas vai compreender o que a mãe dele está fazendo? Vai ou não, irmãos? Porque criança acha que a vida acabou perdendo aquele videogame. Mas lá na frente ele vai ver o quão importante foi aquele videogame sair na vida dele. Estou falando que vai tirar se tem, amém? Um exemplo. Fala para o seu irmão, fala assim, é um exemplo. Deus tira os videogames. Amém? Aí o que pode ser o videogame? Aquilo que rouba seu tempo, que te impede de chegar no clube dos 90 de Deus, que te impede de ter uma vida dedicada para Deus. Sabe, eu quero falar para vocês. Paulo falou o seguinte, quando eu era menino, pensava como menino. 3 coisas, pensava, agia e falava como um menino. Mas agora eu cresci. Fala para o seu irmão, vai ficar como criança? Criança não reina nada não. Amém? Entendeu isso? Criança reina? Criança governa? Criança decide? Criança faz o quê? Dá despesa. Amém? Então fala para o seu irmão, para reinar com Jesus Cristo tem que crescer. Amém? Mas presta bem atenção. Nós conseguimos só enxergar aqui agora 100 anos no máximo. Davi estava até comentando. Hoje em dia, no máximo é quantos anos? 100 anos. Aí a pessoa que tem a visão do aqui agora está preocupado só com esses 100 anos. O que ele vai ser feliz durante esses 100 anos? O que ele vai ter de prazer durante esses 100 anos? Qual que é o problema disso? O problema não é ter prazer. O problema é não cumprir o propósito de Deus. E quem não cumpre o propósito de Deus, vai acontecer algumas coisas que serão notórias na vida dele. Alguns sinais. E fala para o seu irmão, um sinal legítimo é que ele vai ser frustrado. Imagina uma bola e um rádio. Amém? Imagina que aqui tem uma bola e aqui tem um rádio. A bola, o que é o propósito da vida dela? Aí, matou a charada. Sei o que? Chutado. Puf. Todo dia vai ser o que? Chutado. Mas o propósito de um rádio, transmitir a comunicação. Agora vamos fazer um revestrez aqui. Pega o rádio para ser bola e a bola para ser rádio. No primeiro dia do trabalho, os dois vai se frustrar. Primeira bicuda, despedaça o rádio. Acabou o rádio. E o primeiro dia da bola sendo rádio, vai ser muda, vai transmitir nada. Fala para o seu irmão, é sim o crente. Você ser o que não é, você vai ser sempre frustrado. Agora eu te pergunto, tem crente frustrado nessa vida? Tem, infelizmente tem, e não é poucos. 1 Coríntios 15:19 diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens.
Se a sua esperança em Cristo se limita a essa vida, o que é essa vida aqui? A vida do aqui e agora. Você vai ser infeliz, porque a sua felicidade tem que estar no seu propósito. Aleluia. Se tornar idôneo a Jesus Cristo. Porque o apóstolo Paulo presta. Olha aqui, eu já estou terminando, fica tranquilo. Vou castigar você hoje no tempo. Amém? Você me dá mais 10 minutinhos? Você não vai ficar triste, não? Você vai me olhar com cara boa? Vai, né? Então tá bom. Então 10 minutos. Então presta bem atenção. Aquele que vive pensando no aqui e agora, ele não vive feliz, porque ele está fora do propósito de Deus. Ele pode ter tudo esse mundo, mas ele não vai cumprir o propósito de existência. Mas aqui o verso, esse mesmo capítulo, que o apóstolo fala: se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida terrena, seremos os mais infelizes de todos os homens. No entanto, a igreja de Corinto, existiam algumas pessoas que pregavam uma heresia lá, que era o seguinte, que não havia ressurreição. E o apóstolo Paulo então vem com a resposta no verso 30, que diz assim: e porque também nós nos expomos a perigo a toda hora. O apóstolo está falando assim: se você crê que não há ressurreição, por que eu entro em perigo toda hora para pregar esse evangelho? Dia após dia morro. Olha só o que o apóstolo está falando. Todo dia eu estou sendo apedrejado, estou sendo perseguido. Você acha que se não há ressurreição que eu prego? E ele continua: eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho a vós outros em Cristo Jesus, nosso Salvador. Se como homem lutei em Efésios com feras, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos, bebemos e que morremos amanhã. Olha só a radicalidade que o apóstolo Paulo contesta essa mentira de Satanás. Porque o diabo, presta bem atenção, sabe o que o diabo, eu falei esse exemplo. O diabo, sabe o que ele quer fazer com você? Ele não rouba a sua salvação, mas ele quer colocar distração na sua vida, para você perder o único tempo de aprender a viver como Jesus Cristo vive. E aqui o apóstolo está falando assim: irmãos, eu lutei com feras. Hoje a vida cristã é muito gostosa. Na época de Paulo, sabe, a única coisa que eles tinham para acreditar era na eternidade, porque a decisão de honrar a Cristo, eles morriam. O apóstolo Paulo, se você não viu o apóstolo Paulo, o apóstolo de Cristo, veja esse filme, para você entender o que é isso aqui escrito. Cristãos eram devorados por leões, e eles não corriam, ficavam lá, sabe por quê? Porque criam na eternidade. Aleluia. Criam que era uma coroa a morte. A morte é uma coroa para nós, quando nós temos uma perspectiva eterna. Então o apóstolo Paulo está falando aqui: se você não crê na eternidade, então viva, coma, beba e deixa passar. Mas é isso que você quer? Não. Você quer perder a única coisa que você tem, que se chama tempo. E tempo é algo caro, porque não tem retorno. Um dia que você fala assim: hoje eu não vou no culto não, pronto, perdeu o tempo de aprender a viver como Jesus Cristo vive. Um culto, uma célula, um cursando, ou a Bíblia que tem acesso lá na sua casa. Não adianta colar Salmo 91 pegando poeira lá na sua casa. O diabo não vai entrar aqui. Vai entrar, vai rir da sua cara e vai fazer muita coisa ruim. A Bíblia não tem que estar de fora, tem que estar onde? Dentro do seu coração. Tem que entrar. Você tem que meditar nessa verdade. Você tem que crer. Sabe, irmãos, quando você vive fora do propósito, você vai arrumar muito problema na sua vida. Você vai ser frustrado. Não temos condição nenhuma de sermos amigos desse mundo. Presta bem atenção. Tem crente que quer ser amigo de quem? Do mundo. Eu não posso perder uma amizade se eu falar de Jesus Cristo. Tem 30 anos que eu conheço ele. Você é egoísta demais.
céu, junto com Ele, reinando com Cristo, sendo noivo. Quando eu tenho perspectiva da eternidade, é esse olhar que eu tenho, é essa dimensão que eu enxergo. Eu não vejo 100 anos, porque presta bem atenção, quando eu tenho a revelação completa, fala para o seu irmão, você não tem a bênção parcial, você tem a bênção do todo. Amém? Do que? Todo. Tudo que a obra do Calvário trouxe, você tem acesso para aqui e agora e para viver e reinar com Jesus Cristo. Efésios 1:3 diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Sabe, você tem aquilo que acredita. Por isso que você tem que entender o poder da ressurreição. Não é só uma frase de efeito feliz, dia da ressurreição, para esquecer do coelhinho da Páscoa. Não, primeiro para nós. A realidade da eternidade. Porque presta bem atenção. Se você é alguém que crê só na morte, que você crê na morte, e também crê e enxerga a eternidade, por meio da ressurreição, você vai desfrutar da plenitude da bênção do Senhor. Romanos 5,17 diz assim: se pela ofensa de um, pode ficar em pé, vamos ficar em pé. Se pela ofensa de um, quem que é esse aqui? Adão. Se pela ofensa de um, por meio do pecado de um, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Oh Deus, pensa aqui comigo. Aqui é aqueles que creem no aqui e agora, creem só na morte. Mas aqui é aqueles que creem completamente na obra do Calvário, na morte e na ressurreição. Aqui tem uma perspectiva eterna. Olha só o que isso vai afetar a sua vida. No casamento, você está vivendo o casamento, tem uma crise conjugal. Se você é alguém que crê só no aqui e agora, qual que é a sua oração? Muda aquele infeliz, Senhor. Porque se aquele infeliz não mudar, eu não consigo ser feliz no aqui e agora. Mas se você tem uma perspectiva eterna, sabe como que funciona a sua oração? Muda a minha vida, Senhor, para eu ser bênção na vida desse fulano. Porque ele vai para o inferno, e ele não pode ir para o inferno. E o Senhor tem que dar mais graça na minha vida para mim pagar o preço, para ele não ir para o inferno. Se você, no seu trabalho, você está aqui, mas tem uma perspectiva do aqui agora, sabe como você ora para o seu patrão? Senhor, muda aquele patrão, Senhor. Faz outro comprar essa empresa. Esse infeliz, isso aí é um faraó. Tudo para ele ele não é satisfeito com nada que eu produzo, Senhor. É alguém que está pensando no aqui e no agora. Mas alguém que pensa na eternidade, que vê a obra completa de Jesus Cristo, sabe qual que é a oração dele? Senhor, me dá uma oportunidade para pregar para esse infeliz. Ele está indo para o inferno, e direto, mas ele não pode ir para o inferno. O Senhor me colocou aqui nesse lugar para ser bênção aqui. Me dá uma oportunidade de pregar o Evangelho para ele. Aleluia. Outra situação: pessoa agiu com injustiça com você, pisou no seu carro, criou uma dívida, defamou o seu nome. Se você está preocupado com aqui agora, sabe como que é a sua oração? Pesa a tua mão, Senhor, derrama a sua justiça, queima esse infeliz. Como que eu vou ser feliz no aqui e agora com esse fulano no meu caminho? Mas se você é alguém que tem uma perspectiva eterna, presta bem atenção, você não vai clamar por justiça. Você vai falar assim: Senhor, não envie a tua justiça, envie a tua graça, Senhor. Age com misericórdia, Senhor. E eu entendo que essa é uma oportunidade para mim parecer com Jesus Cristo e perdoar esse fulano. Isso é alguém que creu na obra completa do Calvário. É alguém que entendeu o que é eternidade.
Nós somos criados por isso. E para terminar, como eu falei, Jesus se esvaziou, recebeu a proposta antes do mundo ser criado, morreu, decidiu morrer antes da fundação do mundo, e o homem criou uma dívida impagável, e agora para pagar essa dívida precisaria ser outro homem sem pecado. Porque presta bem atenção, raciocina comigo. Se Jesus tivesse pecado, a morte dele pagaria qual dívida? A dele. Por isso que ele pagou a nossa dívida. Jesus morreu sem pecado para pagar a nossa dívida. 33 anos aqui, sendo tentado, provado, passando por tudo, para suportar com alegria, que a Bíblia diz que foi com alegria, para morrer, para pagar a nossa dívida. Imagine você, Camilo, de certo momento, cria uma dívida impagável, sai na rua, faz uma loucura, bate um carro, bate numa Ferrari 1,5 milhão, perda total. Aí você tem que pagar, ganhando um salário mínimo. Você vai pagar essa dívida? Nunca, jamais. Mas aí vem uma pessoa, um parente rico, bilionário, e fala o seguinte: não, eu vou pagar a sua dívida, vou lá comprar outra Ferrari 0. Compra, tudo bem, comprou. Mas na sua vida no aqui e agora, ainda é limitada, porque você não recebeu a abundância da graça. O que é a abundância da graça? Eternidade. Quem vive só no aqui e no agora, entendendo que só Jesus só morreu por ele, vai viver sem dívida, mas limitado, não vai prosperar, não vai viver uma vida plena, não vai desfrutar do direito de cura, não vai conseguir perdoar ninguém, vai continuar escravo, limitado. Mas aí seu parente faz o seguinte: eu estou vendo que você está triste, então vou fazer um pix agora de 100 bilhões de dólares. Você vai sair para trabalhar na segunda-feira? Vai? Não. Por que você não vai? Você tem além daquilo que você precisava para viver. Essa é a graça de Deus, através de Jesus Cristo. Ele te deu além daquilo que você precisa para viver uma vida feliz no aqui e agora, com a perspectiva na eternidade. E para nós encerrarmos, sabe como que nós vamos encerrar? Cantando, celebrando ao Senhor Jesus. Tem uma canção aqui que diz que para sempre e porque Ele vive, nós vamos cantar e consequentemente nós vamos adorar o Senhor e vamos profetizar essa vida sobre nós. Pergunta para o seu irmão: compreendeu a obra inteira do Calvário? Compreendeu por que Jesus morreu e ressuscitou por você? Quantos compreenderam aqui? Dá um glória a Deus. Então nós vamos adorar o Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Vamos cantar essa canção. Seu sangue na cruz, seu sangue derra o peso do pecado. Ele levou. Celebre, cante ao Senhor. Você recebeu além do que você merecia, para viver apenas feliz no aqui e agora. Deus te deu uma eternidade com Ele. Oh, Santo Deus. Sangue oh, Santo Deus. A guerra começou, pode enfrentar o peso do pesar. Ele levou, a terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada receará seu grande. Ele ressuscitou, de onde está o Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre. Declare, para sempre, para sempre.
a cura, o poder, o Senhor vai liberar recursos, tudo que Ele acrescentou na eternidade. Você pode viver isso aqui agora. Oh, Santo Deus, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Vai agradecendo, Senhor. Agradeça pela vida. Agradeça pelo dom da vida que Ele te deu. Há uma perspectiva maior do que eu aqui agora. Nossos olhos têm que estar para a eternidade. É o verdadeiro lugar onde nós não somos frustrados. Deus é um Deus todo-poderoso, todo-amoroso. Ele te chamou para uma vida que vale a pena de ser vivida. Uma vida cheia de poder. Onde a tristeza, onde a angústia, a depressão, os vícios, os medos, as enfermidades não te dominam mais, nem a morte terá domínio sobre a sua vida. Oh, Espírito Santo de Deus, diga isso. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Mais uma vez. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Mais uma vez. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Dá uma oferta de palmas ao Senhor. Aleluia, aleluia. É para Jesus essa parte forte. É isso. Aleluia, aleluia. Quem pode dar uma aleluia com vida? Diga assim: o Cordeiro venceu. Mais uma vez, o Cordeiro venceu. Mais uma vez, o Cordeiro venceu. Vivo está. Aleluia. Aleluia. Dá uma oferta de palmas ao Senhor. Amém, irmãos. Quantos podem dar um glória a Deus?